Boa tarde, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou Gabriela Santos Silva, serei a professora de vocês de Física e hoje estaremos trabalhando sobre mecânica e veremos sobre fluidos não newtonianos. Eu vou fazer uma breve apresentação, né? Teremos uma aula de 45 minutos, onde trabalharemos sobre fluidos não newtonianos. E ao final dessa aula, a gente vai estar realizando um experimento sobre areia movediça, que servirá, né, para a gente entender um pouco, né, na prática, como funciona tal fluido, né? Não vai ser um experimento que vai demonstrar todos os fluidos, mas vai representar um fluido em específico, né, para deixar um pouquinho mais claro para vocês. Espero que vocês gostem. Então, o objetivo é entender o que é fluidos newtonianos, compreender porque cada material tem uma viscosidade diferente, partindo do seu cisalhamento. Os fenômenos que serão apresentados a seguir, eles objetivam compreender a ciência que estuda a deformação e o fluxo da matéria. Para melhor compreender o comportamento dos chamados fluidos não newtonianos, é de grande utilidade fazermos uma revisão sobre os conceitos clássicos, né, do sólido e líquido, abordando as teorias de Newton. Então, em 1678, Robert Eichen desenvolveu uma teoria sobre a elasticidade, intitulada Third Theory of Elasticity. Não sei se eu li certo, porque meu inglês é péssimo. Enfim, que significa a verdadeira teoria da elasticidade. Ele propôs que a força de uma mola, esta em mesma proporção que a tensão a ela aplicada, então, né? Em outras palavras, se dobrarmos a tensão aplicada, a extensão da mola também é dobrada. Essa é a premissa básica da teoria clássica da elasticidade. Já Isaac Newton propôs em seu livro Principia, publicado em 1687, uma hipótese associada ao fluxo do líquido. A resistência surge da falta de deslizamento de duas partes adjacentes do líquido e é proporcional à velocidade com que essas partes se movem uma em relação às outras. Essa falta de deslizamento é o que chamamos de viscosidade ou atrito interno, sendo uma medida de resistência ao fluxo. Ou seja, os fluidos, né, a teoria dos fluidos de Isaac Newton é o contrário do que veremos agora, como diz o nome já, né, que são fluidos não newtonianos, que não seguem, né, a linha de raciocínio de Newton. Então, em nossa aula será realizado o experimento que eu já falei anteriormente, que será a mistura de amido, né, que é mais conhecido como maisena, com água. Pois ela apresenta característica tanto de um sólido como de um líquido. São necessários esses dois conceitos para classificar a mistura e distinguir em que ocasião devemos utilizá-la simultaneamente ou separadamente, ou seja, quando uma dessas características estão predominada no processo. Os fluidos não newtonianos, eles podem ser classificados. Há uma classificação, né, que são os fluidos viscoelásticos, são os fluidos que dependem do tempo e os fluidos que não dependem do tempo. Há
essa classificação e dentro dessa classificação há uma subclassificação. Então, ele é um tema bem complexo. A gente levaria de 2 a 3 aulas para a gente poder falar sobre todas essas subclassificação que existe, né? E para isso, para não ficar tão complexo, para não ficar tão cansativo, eu trouxe um vídeo que vai ajudar bastante no entendimento de vocês, tá? E eu trouxe também aqui para você, para ter uma base antes de eu colocar o vídeo para vocês. Então, os fluidos viscoelásticos, eles são capazes de armazenar energia sobre a forma elástica durante a ocorrência do escoamento transientes. Fluidos tixotrópicos, eles fazem parte da subclassificação desses fluidos. E é um dos mais importantes que tem, né? É muito importante também falar sobre isso. E eles são os que apresentam comportamentos transientes quando solicitados em regime permanente e que, além disso, são incapazes de armazenar energia sobre a forma elástica. Então, eu vou estar apresentando o vídeo para vocês. Espero que vocês consigam acompanhar. Espero que vocês compreendam, né? E é isso, eu vou estar passando o vídeo aqui para você. A divisão que a gente já pode fazer é entre os newtonianos, né, que eu já comentei nos vídeos anteriores, e os não newtonianos, que não seguem a lei de Newton. Nesse vídeo particular, eu vou abordar mais sobre como a gente pode dividir os não newtonianos de acordo com o comportamento deles. No caso dos newtonianos, não tem muito mais do que subdividir eles, porque a relação tensão e deformação ela vai ser sempre constante. Como que categoriza os não newtonianos essa relação não ser constante? Existem diversas formas dela não ser constante. E dependendo de como é essa forma, a gente ainda vai ter várias outras subclassificações dentro dos não newtonianos. Uma primeira grande divisão que a gente pode fazer são em 3 grupos, separando aqueles que têm comportamento viscoelástico, que eu já vou falar melhor o que é isso, comportamento onde essa relação de deformação depende do tempo e onde não depende do tempo. Começando com os viscoelásticos, esses materiais eles têm características tanto de fluidos viscosos quanto de sólidos elásticos, né? Por isso o nome viscoelástico. Isso implica que esses fluidos, eles quando submetidos a uma tensão, eles vão apresentar algum certo grau de fluência, alguma deformação, mas quando a tensão é removida, eles também apresentam algum grau de recuperação, que seria uma característica de um sólido elástico. A gente pode, inclusive, pensar no comportamento puramente viscoso, como descrito pela lei de Newton, ou do puramente elástico, como descrito pela lei de Hooke, como sendo limites desse caso mais geral que seria dos materiais viscoelásticos. Para saber se esse comportamento viscoelástico ele é importante ou não no material, existe um número dimensional que é chamado número de Débora, que ele relaciona um tempo intrínseco do material com um tempo de observação. Esse tempo intrínseco, né, seria uma medida do tempo necessário para a estrutura do material se rearranjar, e o tempo de observação então estaria relacionado com o próprio processo onde o material está submetido. Então, um material com número de Débora muito baixo, ele vai estar muito próximo de um fluido viscoso, e um material com número de Débora muito alto, ele vai estar próximo de um sólido elástico. E essa forma de quantificar a importância do comportamento viscoelástico no material, ele foi proposto só na década de 60,
por um pesquisador que não se chamava Débora, na verdade, se chamava Marcus Rainer. E esse nome Débora está associado com essa personagem, que Débora, que era uma das juízes de Israel, lá por volta do século XII a.C. Existe uma passagem no livro dos Juízes que é chamada o Cântico de Débora, que tem uma citação que fala algo como as montanhas tremeram perante o Senhor. Então a ideia que seria, que se o tempo de observação for suficientemente alto, até as montanhas vão apresentar um comportamento viscoelástico, elas vão se deformar. Então, por isso o número de Débora leva em conta um tempo característico do material e um tempo de observação também. Esse conceito gerou inclusive alguns mitos muito populares, como por exemplo a história de que em catedrais, igrejas antigas, onde existiam vitrais, a parte de baixo do vitral ela é mais grossa do que a parte de cima, por conta de um escoamento que ocorreu aí ao longo dos séculos do vidro, por ação da gravidade. E por mais que seja uma história muito interessante, o tempo intrínseco para um sólido amorfo como um vidro, ele é muito grande, e para ter uma deformação como essa que é observada nos vitrais, ser necessário um tempo de observação maior do que a idade do universo. Então, definitivamente não é isso, que causa essa variação. A explicação, na verdade, é bem mais simples, como os métodos de produção na época não eram assim tão rigorosos, você acabava tendo vidros com não uniformidade na espessura. E, obviamente, quando isso era instalado, faz muito mais sentido você colocar a parte mais grossa embaixo do que em cima, para manter uma maior sustentação do material. E, de forma equivalente à lei de Newton, que relaciona tensão e deformação para os fluidos newtonianos, existem modelos constitutivos para os viscoelásticos também. E os primeiros modelos de viscoelasticidade linear, principalmente, propostos lá no século XIX por Kelvin e Maxwell, eles utilizam uma representação do meu fluido como um sistema contendo uma componente equivalente ao amortecedor e uma componente equivalente a uma mola. E essa composição em série, em paralelo de componentes mola-amortecedor, é utilizada para descrever a relação tensão-deformação nesses fluidos. Esses modelos eles são um pouquinho diferentes dos usados para os demais fluidos não newtonianos, então eu não vou entrar em detalhes sobre eles aqui nesse vídeo. Tirando então os viscoelásticos, outro grande grupo que a gente pode separar aqui são aqueles fluidos onde essa relação tensão-deformação ela varia ao longo do tempo. E dependendo se ela aumenta, se ela diminui, os fluidos são categorizados aqui como fluidos reopéticos e fluidos tixotrópicos. O comportamento tixotrópico ele está associado com o fluido onde, se eu mantenho uma tensão constante, a taxa de deformação aumenta ao longo do tempo. Como a taxa de deformação é uma medida do próprio escoamento, quer dizer que ele começa a escoar com mais facilidade quanto mais tempo ele está submetido a uma certa tensão. Esse comportamento ele normalmente está associado com fluidos que possuem alguma forma de estrutura interna com ligações, como acontece em algumas soluções proteicas, lamas e algumas emulsões concentradas. Conforme o tempo passa, quando ele está submetido a uma tensão, essas estruturas internas vão se desfazendo, isso acaba causando uma redução no atrito interno do fluido e ele escoa com uma maior facilidade. O
comportamento reopético é o oposto, ou seja, quando submetido a uma tensão, ele aumenta a resistência, ou ele diminui a taxa de deformação conforme o tempo aumenta. Esse comportamento ele é bem mais raro e normalmente ele está associado com fluidos onde existe a formação de ligações entre estruturas como resultado do próprio escoamento. Algumas suspensões de gesso e alguns outros materiais apresentam esse comportamento, né? Mas como eu falei, é um comportamento bem raro. E é claro, né, que tanto para os tixotrópicos quanto para os reopéticos, essa dependência da taxa de deformação, por exemplo, com o tempo, quando a tensão é constante, ela está limitada a um intervalo finito de tempo. Por exemplo, quando o número de estruturas que pode ser desfeito no caso de um tixotrópico ou pode ser formada no caso do reopético já for atingido, né, quando o sistema está em um equilíbrio, ele vai apresentar uma relação constante depois disso, ele não vai mais variar ao longo do tempo. E por último, né, o último grupo dentro dos não newtonianos são aqueles que têm um comportamento independente do tempo, que é disparado aqui os mais comuns. Bom, antes de eu começar a falar sobre como esses materiais se comportam, é interessante comentar um pouco sobre alguns modelos constitutivos que existem para relacionar a tensão de desacelamento e taxa de deformação para esses fluidos. Existem aqui diversos modelos que são utilizados para descrever os não newtonianos, mas um dos mais completos e mais gerais e mais utilizados é o modelo de Herschel-Buckley, que eu vou deixar aqui no lado para ilustrar. Esse modelo ele tem 3 parâmetros, né, para representar essa relação. O primeiro, que é esse tal zero que aparece aqui, ele representa um limite de tensão abaixo do qual não existe escoamento. Então, por isso tem essa divisão de uma relação para tal maior que tal zero e tal menor que tal zero. Os outros 2 parâmetros que aparecem são o índice de consistência, o K, que ele representa uma proporcionalidade entre a tensão desse elemento e a taxa de deformação, e também o índice de potência, o índice de escoamento N, que ele vai estar associado com a não linearidade entre a tensão desse elemento e a taxa de deformação. E é importante já deixar bem claro que esse modelo de Herschel-Buckley, assim como a lei de Newton da viscosidade, inclusive a gente pode pensar, né, claramente dá para ver que existe uma similaridade entre os dois, a gente pode pensar no Herschel-Buckley como uma generalização da lei de Newton, mas enfim, esses modelos são modelos constitutivos totalmente baseados em lógica indutiva e observação no comportamento dos fluidos. Meu mestre pediu para informar que lógica indutiva se refere à proposição de uma generalização a partir de um conjunto de observações. Por exemplo, depois de tentar fugir 5 vezes e ser capturada em todas elas, posso concluir que isso sempre vai acontecer comigo. Não existe uma razão fenomenológica para a equação ter esse formato e não um formato diferente. Ela simplesmente foi proposta, os dados se adequam bem a elas, a gente deu um nome para os parâmetros aqui para representar essa relação. Esse tipo de relação fenomenológica, né, ela é muito comum em diversas áreas da física. Mecânica dos sólidos, eletromagnetismo, mecânica dos fluidos, transferência de calor, enfim, várias dessas áreas elas são muito baseadas, né, essas relações entre duas quantidades mediadas por alguma propriedade que vai fazer essa relação. Inclusive, né, é interessante pensar que essas propriedades da matéria que surgem como essa relação entre duas quantidades, elas são de certa forma totalmente arbitrárias, porque elas nascem como uma constante entre duas coisas que são
observáveis. E não é coincidência que os fundamentos dessas áreas, relações constitutivas, elas foram propostas principalmente no século XVIII e século XIX, onde essa lógica indutiva era o método científico predominante na época. O que é importante ressaltar é que esses parâmetros que aparecem na equação, eles são valores que representam bem na média o comportamento do meu fluido dentro de uma faixa de valores de tensão e deformação onde eu obtive eles. E um dado fluido ele não vai apresentar sempre esse mesmo comportamento para qualquer valor de tensão, qualquer valor de deformação, assim como se eu variar outras propriedades como temperatura, pressão, umidade, enfim, pode ser que mude a forma como o fluido se comporta. De qualquer forma, esse modelo de Herschel-Buckley está quase há um século aí sendo utilizado com bastante sucesso, então ele representa bem a grande maioria dos fluidos que tem esse comportamento independente do tempo. E uma forma útil da gente visualizar essa relação entre os parâmetros é realmente fazendo o gráfico aqui, da tensão de selamento em função da taxa de deformação. Primeira coisa, como eu comentei antes, se a gente fizer o tal zero que é igual a zero e o n igual a 1, a equação de Herschel-Buckley ela vai ser exatamente igual à lei de Newton da viscosidade, onde o índice de consistência aqui vai equivaler à viscosidade. Inclusive, isso já dá uma certa noção do que esse índice de consistência representa, o nome dele também já está relacionado a isso, Ele vai fazer essa paridade, digamos assim, com a viscosidade da lei de Newton. E nesse gráfico, tensão de deformação aqui, um fluido newtoniano ele vai ser uma reta passando pela origem, onde a inclinação dessa reta vai ser a viscosidade do fluido. Caso o primeiro parâmetro, tal zero, for maior que zero, isso vai deslocar a curva para cima aqui no eixo y, ou seja, ela não vai começar na origem, ela vai começar num valor maior. Isso significa que para mim começar a ter um escoamento, para começar a ter uma deformação, eu preciso vencer uma tensão limite, aqui uma tensão tal zero, para só a partir desse ponto o fluido começar a escoar. Depois disso, ele pode ter um comportamento linear, como se fosse um newtoniano deslocado, ou ele pode ter um comportamento não linear também, Isso depende de cada caso. Os fluidos que têm um tal zero diferente de zero, eles costumam ser chamados de viscoplásticos, sendo que se o comportamento depois aqui for linear, ou n igual a 1 no caso, eles são chamados de plásticos de Bingham, um tipo específico aqui de viscoplástico, e se não for igual a 1, aí são viscoplásticos gerais, ou também chamados de fluidos de Herschel-Buckley, porque essa equação aqui descreve muito bem eles. E fisicamente, esses materiais eles se comportam como um sólido se a tensão for menor do que o tal zero, eles não escoam, e se essa tensão for maior, eles passam a se comportar como um fluido viscoso. É relativamente comum um comportamento visto em bastante materiais, como por exemplo emulsões, como a maionese, é um exemplo bem comum. Alguns cremes, como creme dental, suspensões concentradas, enfim, tem vários materiais que apresentam esse comportamento de, se a tensão for baixa, ele fica paradinho, e se a tensão for muito alta, ele escoa. Outra característica desses materiais é que quando eles sofrem uma deformação, eles conseguem manter essa deformação enquanto uma tensão muito grande não for aplicada. Isso é interessante porque dá uma grande moldabilidade para esse tipo de material. Now, there's one and only one rule in this class. I will tolerate no reenacting, whether it's ironic or sincere, of the Patrick Swayze Demi Moore pottery scene in Ghost. Quando essa tensão limite for zero, tal zero for igual a zero, a gente pode simplificar um pouco o modelo de Herschel-Buckley e representar o comportamento só com dois parâmetros, com índice de consistência e com
com índice de potência. Alguns chamam essa equação de modelo de potência, mas enfim, é basicamente o modelo de Herschel-Buckley simplificado. Muitas vezes é bem comum também aparecer essa equação escrita de uma forma análoga à lei de Newton, com a taxa de deformação elevada a 1 e um outro termo, né, multiplicando ela, onde esse termo que aparece multiplicando ele é chamado de uma viscosidade aparente do material, porque afinal, né, ele faz aqui o papel da viscosidade na lei de Newton. A diferença é que agora ele não é mais constante, né, ela muda em função da tensão ou da taxa de deformação. E de acordo com o valor desse índice de potência N, os fluidos eles são subdivididos em mais dois grupos aqui, que são os pseudoplásticos, quando N for menor que 1, e dilatantes, quando N for maior que 1. No caso dos pseudoplásticos, né, ocorre uma redução na viscosidade aparente conforme a deformação aumenta. Então é como se eles diminuíssem a resistência ao escoamento conforme ele vai sendo deformado. Se eu analisar a curva aqui no gráfico tensão-deformação para os pseudoplásticos, dá para ver que o que acontece aqui é que a derivada da tensão em relação à taxa, ela diminui conforme a taxa de deformação aumenta. E essa característica de existir uma resistência maior ao escoamento para baixas tensões e menor conforme a tensão aumenta, ela costuma estar associada com materiais que, quando em repouso, eles possuem alguma desordem na estrutura interna das moléculas, porém conforme o fluido vai escoando, existe uma ordenação disso que causa uma redução no atrito interno e por isso eles passam a fluir com uma maior facilidade. Vejam que isso não é a mesma coisa que o comportamento tixotrópico, tá? Porque lá acontecia algo semelhante, mas em função do tempo. No caso dos pseudoplásticos, acontece em função do escoamento. Por exemplo, nas soluções poliméricas, como polímeros de cadeia linear longa, costuma apresentar esse comportamento, porque quando ela está em repouso, existe uma tendência essas cadeias estarem mais emaranhadas, digamos assim, e conforme o fluido vai escoando, elas vão se alinhando, isso diminui bastante o atrito entre as partículas e logo ele escoa com mais facilidade. Os pseudoplásticos possivelmente são os newtonianos mais comuns de ser encontrados. Né? Vários materiais, como tintas, costumam ser pseudoplásticas, polpas de frutas, melados, o próprio sangue, né? Um fluido pseudoplástico. Então, ele é relativamente fácil de ser encontrado, é um comportamento relativamente fácil de ser encontrado. Esse comportamento justifica um pouco, né, o nome pseudoplástico, que seria aqui um falso plástico. Eu comentei antes que os plásticos, né, o plástico de Bingham, ele tem aquela tensão inicial que ele só começa a se deformar depois disso. Pseudoplásticos aqui não tem um tal zero, mas como eles têm uma resistência maior à deformação para tensões baixas, é como se eles se aproximassem de um comportamento de um plástico. Então é um falso plástico aqui. E por último temos os dilatantes, que têm um comportamento oposto, né? Ou seja, eles eles têm uma resistência maior ao escoamento conforme a tensão vai aumentando. Esse comportamento ele ocorre com frequência em suspensões, especialmente suspensões concentradas com partículas muito pequenas no interior. E a teoria por trás desse comportamento dilatante ela é relativamente complexa, apesar de que o próprio Reynolds, lá em 1885, né, já tinha proposto um modelo para representar esse tipo de comportamento. E esse modelo proposto pelo Reynolds, ele considera que as partículas do interior de suspensão são esféricas e quando o sistema está em repouso, elas estão organizadas numa estrutura hexagonal com o líquido, né, preenchendo o interior dessa estrutura. E como esse arranjo hexagonal ele representa o empacotamento máximo que poderia se ter ali de esferas no interior desse meio,
quando ele é perturbado, né, pelo escoamento, é como se existisse uma deficiência de líquido na suspensão. Ela meio que deixa de ser uma suspensão localmente e passa a ter atrito entre as partículas sólidas, então não existe mais uma lubrificação do líquido entre essas partículas. E esse atrito entre as partículas, né, ele dificulta a deformação do material e dificultaria o escoamento. Este também é o motivo pelo qual surge uma região mais seca quando se caminha na areia molhada. Meu sonho é um dia poder fazer isso. Atualmente existem alguns modelos mais avançados aqui que levam em conta as forças eletrostáticas, fenômenos de superfície presentes aqui, mas eu não vou aprofundar aqui neles nesse vídeo. Muito bem, então, vimos aqui, né, que os fluidos podem ter comportamentos muito distintos na relação como eles respondem a uma tensão aplicada. E agora fica uma pergunta, né? Como que a gente pode obter os parâmetros que representam um dado material que eu esteja trabalhando? Os viscosímetros... Então, né, vocês viram como é legal esse vídeo, como ele tá muito bem explicado, né? Foi possível, né, por meio desse vídeo, a gente ver os comportamentos, né, desses fluidos. E o último comportamento, né, é de suma importância, né, para o experimento que a gente vai estar realizando, né, que são os comportamentos dilatantes, né. Foi bem explicado no finzinho do vídeo, o comportamento, como ele se comporta, né, em todo esse processo. E para ficar um pouquinho mais claro, né, estaremos trazendo o experimento, né, que vai deixar um pouquinho mais claro, porque tudo quando sai um pouquinho da teoria e passa para prática, conseguimos compreender um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma no processo de ensino-aprendizagem de vocês. E é isso, vamos lá, né, mão à obra e vamos para o experimento. Mas antes da gente finalizar, né, eu vou deixar bem claro, né, os materiais que foram utilizados para que esse experimento ocorra, né. Então, a gente vai estar utilizando para a realização desses experimentos, né, o celular com a câmera de vídeo, né, que a gente está utilizando aqui, materiais gráficos e slides. E para preparar areia movediça é um experimento muito simples, dá para fazer de casa, não tem risco algum. E a gente vai utilizar um recipiente, né? Só que houve um equívoco, né? E o recipiente que a gente vai utilizar é um recipiente pequeno mesmo. E também não vai ser transparente. Vamos utilizar água, o amido de milho, né, que é a maisena, e uma colher. Eu vou fazer uma pequena demonstração de como vai funcionar primeiro na teoria e depois a gente passa para a prática. Então, esse vai ser nosso experimento, né, da areia movediça. Essa já é a nossa misturinha dentro do recipiente. E essa do outro lado da imagem são os movimentos que iremos fazer e os comportamentos, né, dessa mistura que vai ocorrer nesse processo. Então, vocês estão vendo, né, na teoria como funciona, mas vocês vão ver na prática como vai ser muito mais fácil para vocês compreenderem.
E já voltamos aqui, só um minutinho, já voltamos para continuar nossa aula. Boa tarde, tudo bem? Esse vai ser nosso experimento e nele a gente vai estar utilizando um recipiente, né? Uma colher, o nosso amido de milho, né? O mais conhecido como maisena, e a água, né? Então, vamos lá, né? Então, como que ocorrerá? A gente vai fazer a mistura, né? Do amido com água. Não vai ter uma medida certa, né? Vai ser meio que pelo olhômetro, mas eu acredito que já vai dar pra gente ter uma noção, né? Por meio desse experimento. Temos o nosso amido, que a gente vai estar misturando com água, né? Colocar uma quantidade X de água e depois vamos misturar ela até que essa mistura, né, se torne homogênea. Mistura, mistura. Mistura, mistura, um pouco difícil, né? Tá fazendo a mistura, né, desse... Então, o que ocorrerá, né? Aqui já dá pra gente perceber, né? Aqui, ó. Tá vendo? Quando eu adiciono essa colher com pouca força, né? Mais leve, percebemos, né? Que essa mistura se torna líquida. Mas quando é exercida pressão sobre ela, ela se torna sólida, ó. Se for utilizada a pressão, mas quando colocamos com delicadeza, né, mais leve, ó, ele é líquida. Por que que isso ocorre, né? A gente tá aqui para descobrir por que isso ocorre. E eu já vou estar explicando para vocês por que esse fenômeno ocorre. Olha, aqui eu vou... Ó, quando eu coloco pressão, ele é um sólido, mas quando eu solto, ele se torna um líquido. Vou estar fazendo aqui com a mão para que vocês vejam. Olha, sólido e líquido.
sólido e líquido. Então, pessoal, este comportamento, né, ele ocorre porque as partículas do interior de suspensão são esféricas, né, dessa nossa mistura. E quando o sistema está em repouso, elas estão organizadas em uma estrutura hexagonal, com o líquido preenchido o interior nessa estrutura. E quando ele é perturbado, quando há pressão, né, pelo escoamento, é como se houvesse uma deficiência de líquido, né, na superfície, e ela deixa de ter essa suspensão e passa a ter atrito entre as partículas do sólido, né? Então, não existe mais uma lubrificação do líquido entre essas partículas e esse atrito, né? Esse atrito, onde torna ele sólido, entre essas partículas, dificulta a deformação do material e dificulta o escoamento. Então, essa é a explicação do nosso experimento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, né, o que ocorre, o que ocorreu, e espero que tenha ficado mais claro o que já foi visto, né, anteriormente. Muito obrigado e até logo. Então é isso, esse foi nosso experimento. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. E eu vou explicar mais uma vez, né, o porquê isso acontece. Então, a explicação consiste, né, no fato de que tanto a areia movediça quanto essa mistura que foi preparada são fluidos não newtonianos. Isaac Newton relacionou linearmente a força aplicada sobre um fluido e a sua resposta a uma força aplicada sobre ele. Os fluidos que se comportam dessa maneira, eles possuem uma viscosidade constante e não sofrem deformação quando se aplica uma força sobre eles, sendo denominados de fluidos newtonianos. Já os fluidos não newtonianos não seguem essa lei de Newton, sua viscosidade não é bem definida e constante, mas varia de acordo com a temperatura e a pressão. Assim, quando é exercida uma força-pressão sobre a sua superfície, a mistura comporta-se como sólido, mas quando se deixa de exercer a pressão, torna-se um líquido, que é o comportamento que já falamos, né, anteriormente, que é o dilatante, né? E é isso, bom estudo para vocês e até logo!